Vamos rapidamente recapitular o que temos começado então. Vou me virar um pouquinho. Temos proposto iniciar a exposição no livro de Samuel. E começamos então semana passada. Estamos vendo os aspectos gerais. A gente chamou de contexto. Estamos contextualizando. Semanas passadas nós vimos a de se estudar os livros do Antigo Testamento. 1º e 2º Samuel são livros do Antigo Testamento. Nós já estudamos outros livros aqui, desde que o irmão Vitor assumiu a presidência, como Neemias, como Ageu, como Obadias, mas nunca enfatizamos a importância que se tem de estudar o Antigo Testamento. Por que nós precisamos estudar e entender? Então, começamos a ver a importância. Está bem rápido. Por que estudar? A gente começou e viu 3 motivos. Primeiro, porque os livros do Antigo Testamento eram uma revelação especial. Estamos baseando em 2 Timóteo 3, 14 ao 17. E entendemos o que é a revelação. A revelação das Escrituras, 1º e 2º Samuel e os outros livros, é aquilo que Deus resolveu mostrar ao seu povo. É a revelação específica, especial de Deus para o homem. Vimos que a revelação era dividida em geral e específica. A geral, natureza, história, constituição humana. A revelação especial, a que nós temos hoje, completa, é a palavra de Deus. É a que Ele tem utilizado para se relacionar com as pessoas. É o que Ele tem utilizado para mostrar a sua vontade. Mostrar como eu devo me relacionar com Ele. Como eu devo me relacionar com os outros. Como eu devo me relacionar com a sociedade. É a que nós temos, a revelação especial às Escrituras. Avançamos, vimos os outros tipos de revelação especial: sonhos, aparições, visões, eventos, proposições e a encarnação. Sendo por último, a Escritura. O cano formado, a lista de livros que a igreja aceitou como aquilo que foi dado por Deus. Vimos então o segundo motivo, porque é importante estudar o Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, porque os livros do Antigo Testamento eram aquilo que era inspirado. Diz lá nesse texto, 2 Timóteo 3, 14 e 15, toda Escritura é inspirada por Deus. Estou avançando aqui para que a gente passe de forma rápida. Então, inspiração é o quê? Dado por Deus. Quando dizemos que a Bíblia foi inspirada, é porque ela não foi produzida porque os homens tiveram vontade de fazer, mas porque foi algo dado por Deus. A inspiração é o registro da revelação especial. É aquilo que os autores, usados, guiados, movidos pelo Espírito Santo, escreveram quando Deus se revelou a eles, para que ficasse para o seu povo. Então, inspiração, basicamente, é isso. Em seguida, nós vimos o terceiro motivo, porque os livros do Antigo Testamento trazem valiosos resultados. E aí a gente viu, dentro dos resultados, é útil para o ensino, né? Primeiramente, sábio para a salvação, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e para nos tornar aptos para toda boa obra. A ideia é que o propósito da Escritura é transformar eu e você, nos transformar à imagem de Jesus Cristo. À medida que nós lemos as Escrituras, absorvemos ela vai nos moldar à imagem de Cristo. Foi para isso que eu e você fomos salvos. E a Escritura existe porque ela tem um propósito: nos transformar à imagem do seu Filho. Tudo isso aí poderia ser resumido nisso, em eu e você sermos mais parecidos por Jesus Cristo. Hoje, a gente vai para o quarto motivo e vai para o segundo
a segunda forma de localização. A Bíblia, ela tem um propósito. Ela não foi dada ao léu. O autor principal, da qual a Bíblia fala que é Deus, ele registrou, disse que pessoas registrassem, inspirou pessoas tendo um propósito. Nós colocamos aqui como quarto motivo, porque os livros do Antigo Testamento trazem a primeira parte da história. Chamamos de o plano da promessa de Deus. A gente tirou o material desse livro aí, que temos chamado também de meta-narrativa. No versículo 15 de 2 Timóteo, se os irmãos quiserem abrir aí, diz lá que as Escrituras nos tornam sábios para salvação. Que salvação é essa? Veio por meio de quem? Como foi que ela chegou até nós? A salvação dada por Jesus Cristo. A salvação apontada no Antigo Testamento para o Messias que viria sofrer para dar salvação, dar perdão de pecados, dar um novo relacionamento para as pessoas. Jesus Cristo vai ser, ou de uma forma mais abrangente, a promessa dada nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para o Rei, para o reino, para o Salvador, Jesus Cristo. O que significa esse plano da promessa de Deus? Significa que Deus ele tem um plano, um projeto e um propósito registrado nas Escrituras. A ideia é que nós vamos ler os livros do Antigo Testamento, qualquer livro da Bíblia, com o olhar do plano da promessa. Existe uma meta-narrativa, aquilo que guia, aquilo que conduz a história. Então, ao ler 1 Samuel, ele faz parte dessa meta-narrativa. Eu comparei semana passada como assistir uma série. Assistimos séries na Netflix. Tem séries longas, com várias temporadas. Mas é uma série só. Mas vai contando as histórias. Aqui é também. Os livros do Antigo Testamento vão conduzindo a história. E a gente tem que aprender a lê-los pegando essa metanarrativa. Essa história que começou em Gênesis e vai encerrar em Apocalipse. Começou no Éden e vai terminar no paraíso. Já pararam para pensar nisso? Que o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o homem está no paraíso da Bíblia. E os 2 últimos capítulos levam o homem de volta ao paraíso. A metanarrativa é isso. Ela tem um começo, um propósito e ela tem um fim. O fim é restaurar todas as coisas. É levar os salvos para aquele lugar que foi perdido por Adão e Eva. Deus refazendo tudo, fazendo uma nova criação. Existe uma metanarrativa que une toda a Bíblia, que direcionou o autor principal a inspirá-la, que mostra uma salvação, um reino e um rei, através de um homem-deus chamado Jesus Cristo. Os 3 viés principais que podemos ler o Antigo Testamento é isso. Vai mostrar uma salvação. Você vai ler os livros da lei, vai ver os sacrifícios, por exemplo, Números, Levíticos. Os sacrifícios apontam para Cristo, o Rei. Apontam para a salvação. Um animal substituindo o homem, que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Um reino. O reino trazido por Jesus. A gente vai aprender a ler desde Gênesis, tendo essa visão. Não vamos pegar a criação e ler isolado, como uma árvore fora da floresta. Vamos aprender a subir e olhar todo o mapa, toda a floresta, através de um homem-deus. Abramos aí, por exemplo, nesse texto que eu citei, Lucas, capítulo 24.
Jesus, nos evangelhos, né, tem seu ministério, tem sua morte e tem sua ressurreição. Aqui Jesus está ressurreto. Ele aparece aos discípulos. No caso aqui, ele aparece para os 2 discípulos de Emaús. Na Bíblia da maioria dos irmãos, vai ter esse título nas Bíblias, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Começa no versículo 13 do capítulo 24. Mas vamos lá para o versículo 25. Diz o seguinte: Jesus, ele acompanha esses 2 homens. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus, ele encontra esses discípulos e ele conversa com eles e dá a entender o que está acontecendo. Aí os discípulos: você é o único que não sabe aqui? E aí contaram os acontecimentos de Jesus para Jesus. Aí Jesus diz isso: olha, vocês são nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí ele avança até o 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Quando ele cita aqui Moisés, ele está falando de quê? Ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. A gente chama de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jesus começou a citar esses livros, mostrando que esses livros apontavam para ele. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Então, nós temos nas nossas Bíblias o que chamamos de profetas maiores e menores, que começa em Isaías e vai até Malaquias. E Jesus começou a citar o que tinha nesses livros que falavam dele, que mostravam a necessidade de o Messias vir, morrer e ressuscitar para trazer o reino, para trazer a salvação. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Pulando para o verso 44, diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus, em vida, antes de morrer, passando 3 anos com os discípulos, tinha ensinado os discípulos o que? Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Os livros de sabedoria. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Eles começaram a entender e eles começaram a ver aquilo que eles tinham, a Escritura do Antigo Testamento, como apontando para Jesus Cristo, apontando para a salvação, para um reino e para um rei. Quando lermos a Bíblia no Antigo Testamento, temos que começar a ler com esse viés, com essa ótica. Aqui existe um projeto, o projeto de salvação, o projeto do Messias, o projeto do reino estabelecido por ele. E aí você vai começar a encaixar as peças. Na verdade, a Bíblia inteira, deixa eu ver aqui, não só o Antigo Testamento é uma grande história, tem um princípio, criação, tem um fim, a nova criação. Ele começa e termina com isso, que aliás é o novo princípio. Tem um meio, a longa história da redenção dentro da história centrada em Cristo. Aqui é um gráficozinho que mostra em poucas imagens o que seria a criação, né? A primeira imagem, número 1, o X, a queda, né? O plano da promessa, que é o que a gente vai ver mais detalhadamente, a cruz, Cristo, né? Salvação, rei e reino, a era da igreja, a igreja evangelizando, avançando para mostrar esse rei, esse reino para as pessoas, cumprindo a grande comissão, e aí
6 completa com a nova criação. Tudo voltando ao projeto inicial de Deus. Isso está registrado, esse esquema nas Escrituras. Temos que só percebê-lo. E é mais fácil percebê-lo quando sabemos, quando estamos instruídos quanto a isso. Como funciona esse plano da promessa? O plano da promessa é a palavra declarada por Deus, primeiramente a Eva, e depois ao longo da história. Vamos ver versículos que enfatizam isso aí. Uma promessa foi dada a Eva, e essa promessa ela foi se repetindo ao longo da história, certo? A Bíblia tem um registro para que essa promessa se cumpra. Ela não registra tudo o que seria possível, porque a história é grande, mas ela registra o que guia, o que conduz o plano da promessa. Abramos aí o primeiro versículo do plano da promessa, eu coloquei aqui, mas abramos aí em Gênesis, que a gente vai seguir um pouco a linha de raciocínio do autor principal, certo? Gênesis, a primeira promessa quanto a isso, né? Do plano da promessa está aí em Gênesis 3,15. Capítulo 3 é o capítulo da queda. Voltando lá para o gráfico, criação, e aí não sabemos quanto tempo o homem passou no jardim, sem pecar, mas em um determinado momento ele desobedeceu à vontade de Deus. Ele pecou, ele agiu contra aquilo que Deus havia estabelecido. Era o fim? Não. O animal morto apontava para a substituição que Deus fez da morte de Adão e Eva, apontando então para o sacrifício futuro substitutivo. Mas aí Deus dá uma promessa grandiosa para Eva. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus promete a Eva que, para derrotar a serpente, ele enviaria um descendente de Eva, alguém que traria a salvação, alguém que restauraria o reino, alguém que reinaria sobre a terra. Seria um descendente vindo da mulher. Essa é uma promessa bem geral, mas Eva entendeu. Essa promessa inclui que haveria um preço a pagar. Embora o filho, o descendente, pisasse a cabeça da serpente, a serpente morderia o calcanhar, apontando para o sacrifício. Ele destruiria, mas um preço seria pago, a sua própria vida. Esse descendente é uma promessa geral de que Deus restauraria a salvação, aquilo que Deus tinha projetado de forma original, através do descendente. Eva entendeu, e aí a gente vai vasculhar um pouco aqui os textos bíblicos, em Gênesis, para os irmãos acompanharem a linha de raciocínio. Eva entendeu que o texto diz assim: coabitou o homem com Eva, teve relacionamentos com sua mulher, esta concebeu e deu luz a Caim. Então Caim, no entendimento de Eva, seria o descendente. Caim foi o que matou Abel. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Essa expressão ela é melhor traduzida, os teólogos têm assim chegado a um denominador comum com o Senhor, a saber, o Senhor, um varão, a saber, o Senhor. Eva tinha entendido a promessa, ela só não sabia o tempo da promessa. Ela já pensava que o primeiro filho, que o filho que ela tivesse, esse seria o que iria remir o mundo,
O mundo que ela e seu esposo tinham estragado. Mas não era Caim. Mas o entendimento aconteceu. Deus não tinha o projeto de Caim. Sabemos o que Caim fez. Caim foi o primeiro assassino. Também a promessa não foi através do irmão de Caim, Abel. Abel foi morto. Deus então levanta um homem chamado Sete. Capítulo 5. Capítulo 5 vai mostrar as descendências. Se os irmãos já leram, é aquele texto que fala das muitas idades, né? As perguntas bíblicas. Quem nunca jogou Mesuzá? Qual é o homem mais velho da Bíblia? Você vai encontrar aqui, né? Quando você quer dizer que alguém é antigo, aí você chama ele de Metusalém, né? Está aqui, nesse registro. Qual a importância desse registro? Esse registro mostra a sequência que o autor tinha como propósito. Versículo 4 diz: depois gerou Sete. Quem gerou Sete? Adão. Deixa eu ler o versículo 3. Viveu Adão 130 anos. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Dentre os muitos filhos que Adão teve, ele teve esse. Depois que teve Caim e teve Abel. Só que o propósito da Escritura, então, é registrar os acontecimentos a partir da promessa. A promessa não era para Caim, a promessa não era para Abel, a promessa ia seguir com o filho de Adão chamado Sete. Se você ler a partir desse versículo, todos os descendentes vão ser da linhagem de Sete, até chegar aquele que talvez seja o mais conhecido. Talvez você nunca tivesse ouvido falar de Sete. Mas você ouviu falar, por exemplo, de Noé. Noé, descendente de Adão, por meio de Sete. Talvez você já tivesse ouvido falar de Enoque. Enoque está nesse registro. Então, o propósito da Escritura não era registrar os descendentes de Caim, porque Caim não fazia parte do plano da promessa. Era registrar o texto que ligava a promessa. Estou dizendo isso porque, às vezes, nós perguntamos: por que a Bíblia não responde isso? Por que a Bíblia não fala daquilo? Não é o propósito da Bíblia. Não é o projeto do autor responder todas as perguntas. O que está registrado aqui é aquilo que liga o plano da promessa. Então, em casa, tira essa dúvida. Vai lá e lê aqui a genealogia de Gênesis capítulo 5 e vai comparando se, quando chegar em Noé, veio realmente de Sete. E aí Deus vai então falar um pouco de Noé. Noé, sabemos, foi o homem que construiu a arca por conta do dilúvio. Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Mas só um dá continuidade à promessa, que é Sem. Não é Cã nem Jafé, é Sem. Então, pulando lá para o capítulo 10, você vai ver a mesma sequência. Você vai ver os descendentes de Cã. Os descendentes de Cã, no futuro, vão ser quem? Os cananitas. Aqueles que vão habitar na terra de Canaã, que Israel vai destruir. Mas ele não fala, ele só registra. Registra os filhos de Cã, registra os filhos de Jafé, mas o descendente vem da família de Sem. E aí, capítulo 10, a partir do versículo 24, você tem a descrição dos filhos de Sem, que vai até onde? Você saberia dizer? A família de Abraão. A Escritura tem um propósito de mostrar que o plano da promessa que foi dado a Eva estava caminhando. E os descendentes de Sem vão levar até o patriarca Abraão. Depois você lê e confere. Interessante isso. Você chegar em casa, mas eu vou ver se o Alexandre não quer enganar a gente, não está com história, certo? Aí vai e lê, vai marcando os descendentes de Sem. Vai até
a pessoa de Abraão. Deixa eu avançar aqui, que não dá para ler todos os versículos, senão vai ficar muito comprido. Você tira essas dúvidas em casa. Alexandre, manda aí os versículos que tu falou, eu mando no seu WhatsApp, mando num grupo, naquilo que for preciso. A ideia do plano da promessa continua. Então, primeiramente dado a Eva, mas conduzindo a história, avançamos até o capítulo 10, principalmente aos patriarcas e à linhagem de Davi, de que Deus estaria continuamente, por meio de sua pessoa e em seus feitos e obras. Vejamos mais uma vez alguns versos. Gênesis capítulo 12, dá continuidade. Você, às vezes, lê as histórias isoladas de Abraão, mas não pode. Você tem que ler que Deus tinha um projeto. Abraão não foi escolhido à toa. Por exemplo, Abraão, ele tinha 3 irmãos. 2 ou 3. Vamos ler alguns versículos, aí eu tiro essa dúvida. No versículo 27, por exemplo, do capítulo 11, diz: são estas as gerações de Tera. Isso aqui vindo de Sem ainda. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Arã gerou Ló. Lembram lá Ló? Que foi com Abraão, depois eles tiveram que se separar. Era filho de Arã. Mas Abraão tinha, ele era o 3º filho, ou o pai dele teve 3 filhos. Mas não foi de Naor e nem de Arã. A descendência veio por Abraão. Então o registro da Escritura está contando a história de Abraão. Por quê? Não é porque Abraão fez milagres, fez coisas grandiosas. Não, é porque no projeto do plano da promessa, Abraão era aquele que iria cumprir as promessas. Capítulo 12, versículo 2 e 3, as promessas começam agora a afunilar. Aquilo que era específico, geral, certo? Mandarei um descendente de ti, este te ferirá a cabeça, ele ferirá o calcanhar. O que era geral passa a ser agora específico. Capítulo 12, verso 2 e 3. De ti farei uma grande nação. Versículo 1 é um chamado, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que era geral começa a ser agora específico, porque a promessa é feita para Abraão e diz que de ti vai sair um descendente. É interessante, Gálatas 3,16, Paulo vai citar esse texto como se referindo a Jesus. Ele vai dizer, olha, abramos aí, a gente vai ler mais na frente ele, mas para os irmãos compreenderem. Gálatas 3,16, ele cita esse trecho de Gênesis 12. Olha como ele diz, como é que Paulo entende. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A expressão tua descendência, Paulo diz, esse aí é Jesus. Esse descendente, essa descendência que viria de Abraão, seria aquele que iria remir, resgatar agora a nação de Israel, porque ele fala já ao pai da fé, a Abraão. Então, a história de Abraão, ela não está aqui à toa. Ela está para mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Ele havia prometido a salvação, o descendente, a mulher. E ele estava mostrando para Abraão que essa promessa ia ser cumprida, fazendo agora uma aliança.
uma promessa com o patriarca. A promessa seguiria então por meio de Isaque. Lembra que Abraão teve 2 principais filhos, mas Abraão teve outros filhos. Mas a promessa viria por Isaque, não era por Ismael. Sara e Abraão tentaram ajudar Deus, mas Deus disse, não é por Ismael. É tanto que você vai ouvir falar pouco de Ismael. A história continua contando a trajetória de Isaque. E a promessa é repetida a Isaque. Gênesis 23, 6. Apareceu, verso 2, primeiro. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. No teu descendente, naquele escolhido, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a história de Isaque, ela tem que ser contada, ela tem que ser entendida à luz do plano da promessa. É Deus cumprindo sua promessa, primeiramente dada a Adão e Eva, depois agora confirmada com o patriarca Abraão e agora com Isaque. Os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, mas a promessa foi a partir de quem? De Jacó, não foi de Esaú. Era de Jacó que viria o descendente, era de Jacó que viria o Salvador, o rei, aquele que estabeleceria o reino. Gênesis 25, 22, 23 conta a história dos gêmeos que brigavam no ventre de Rebeca, onde o mais novo, o mais velho seria servo do mais novo, mostrando que Jacó é que conduziria ao filho da promessa. Dava continuidade então ao plano da promessa. 28:13, deixe-me ler, tem a bênção sendo repetido, a promessa sendo repetido para Jacó. 28:13 e 14. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus repete a promessa que deu a Abraão, que deu a Isaque, agora a Jacó. Não era Esaú. Por isso que a Bíblia vai contando a história de quem? Do plano da promessa. E Esaú? Esaú teve sua vida, mas não era o propósito das Escrituras registrar, porque ele não fazia parte do plano da promessa. Das 12 tribos escolhidas, das 12 tribos, a escolhida foi Judá. Não foi Rúben, porque Rúben desonrou o leito de seu pai, nem Simeão ou Levi, porque esses mataram os siquemitas, ou mesmo José, o preferido. Foi a tribo de Judá. Gênesis 49, 10. Avancemos no plano da promessa. Aqui fala da bênção que Jacó, antes de morrer, deu aos seus filhos. E a tribo de Judá, seu filho Judá, depois seria, quando entrarem na terra prometida, uma das tribos. Ele deu essa promessa: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão
os povos. Os teólogos são unânimes em entender esse verso como uma indicação de a bênção sendo transferida de Jacó para a tribo de Judá, para o seu filho Judá, sendo ele o clã de onde viria o Messias. Israel tinha 12 tribos, mas das 12 tribos, a de Judá foi a escolhida. E aí você se pergunta, por que houve a divisão do reino? E por que o reino foi chamado Israel, com 10 tribos e meias, e o outro reino foi chamado Judá? Porque era de Judá que viria o descendente. Aí você vai ler primeiro Reis, depois os reis, onde a história de Israel é contada, dos dois reinos. Aí tem o reino do norte, sempre infiel ao Senhor, e o reino do sul, com uma família específica, reinando durante todo o projeto, porque a promessa ia se afunilando. Depois de escolher a tribo das famílias de Judá, a escolhida foi a casa de Jessé e a pessoa de Davi. Tinha a tribo de Judá, mas tinha várias famílias na tribo, mas teve uma família que foi escolhida para continuar o plano da promessa, que foi a família de Davi. Abramos para 1 Samuel. É o primeiro trecho que a gente vai ler, né, do material que a gente vai estudar. Fala aqui da unção de Davi. Versículo 11 e 13. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço. Lembram lá da história? Deus manda Samuel ungir o novo rei, porque Saul havia perdido o direito de reinar, perdido por conta da desobediência de ser rei. Porque a gente vai ver no decorrer do estudo de 1 Samuel, Saul era a escolha do povo. Eles não esperaram o tempo certo, porque Deus já tinha preparado o rei, o homem segundo o seu coração. Não era Saul. Ele deu Saul. A gente falando há um tempo atrás do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus, a questão de congregacionalismo. A escolha de Saul foi a voz do povo, mostrando que nem sempre, ou na grande maioria das vezes, o povo não estaria certo. O povo escolhe Saul, mas Deus tinha o seu escolhido, aquele que o plano da promessa seguiria o seu curso. Estava na casa de Jessé, entre os seus filhos. Nesse trecho aqui, Saul vai lá para ungir, e aí Saul começa a ver os filhos passando. Deve ser esse aqui, bonito, alto, grande, forte, tem gente guerreiro. Aí Deus diz: não é esse aí não. Deus vê o coração, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, não é esse. Aí vem o segundo, aí vem o terceiro, e vem todos os filhos de Jessé, bonitos, fortes, guerreiros, mas nenhum fazia parte do plano da promessa. O que fazia parte do plano da promessa tinha sido até esquecido. Chama todos os filhos. Cadê Davi? Davi está lá apacentando as ovelhas. A gente vai aprender muito sobre Davi. Mas, por exemplo, a gente tem aprendido muito, pensando e já dando aqui spoilers das próximas pregações, Davi e Golias, capítulo 17, viu, Vitor? Já memorizei. Davi está lá atrás, pessoal, não tinha chegado, mas deu certo. E aí a gente aprende Davi e Golias, aí estuda, aí os pastores e pregadores: olha, você tem que vencer os seus gigantes, você tem batalhas. Nada mais era do que mostrando alguém fraco, esquecido, que iria se engrandecer no meio de Israel, porque o nome de Davi começou a se tornar grande
a partir dessa grande vitória. Mas a lição é que aquilo ali mostra Deus dando continuidade ao plano da promessa. Claro, a gente vai fazer aplicações falando dos nossos gigantes, sim, falando das batalhas que nós temos que vencer, dos desafios que temos que enfrentar diariamente, que devemos sim, como Davi, confiar em Deus. Mas a lição principal lá era mostrar o plano da promessa. E aí você vai começar a ver essas histórias com esse olhar. Rapaz, Deus está dando continuidade. O que Ele quer aqui é engrandecer o rei, aquele que viria a ser o rei, segundo o coração de Deus, em contraste com Saul, que não confiava em Deus, um rei escolhido pelo povo, mas que era desobediente e não se arrependia dos seus pecados. Então, voltando aqui para o texto, cadê os teus filhos? Acabaram? Ainda falta, o verso 11, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nos assentaremos à mesa, não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te. E ungiu, pois, levante-te, Deus dizendo, né? Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, primeiro e segundo Samuel vão contar a continuidade do plano da promessa. Aquela promessa feita a Adão e Eva, aquela promessa feita aos patriarcas, estava agora se cumprindo na casa de Davi. E aí, Davi, durante posteriormente, os seus descendentes vão estar gerando filhos, até chegar Jesus Cristo. Leia lá a genealogia de Jesus em Mateus e Lucas. Todos passam por Davi, porque fazia parte do plano da promessa. Isso é importante porque vai guiar os irmãos para entender melhor. O propósito de ensinar as Escrituras é os irmãos compreenderem as verdades profundas que ali estão contidas, para, entendendo, possam aplicar de forma mais prática e correta na vida de cada um. Poderíamos acrescentar, acho que o próximo slide já muda. Vamos avançar aqui, que aí, antes das aplicações, a gente faz alguns comentários dos livros que nós já estudamos do Antigo Testamento. Aqui, continuando a definição do plano da promessa. Realizando o seu plano redentor como meio de manter aquela palavra prometida, viva para Israel. E dessa forma, para todos os que viessem a crer posteriormente, subsequentemente. Todos os que pertenciam àquela semente da promessa foram chamados a ser luz de todas as nações, para que todas as famílias da terra chegassem à fé e à nova vida pelo Messias. Então, o plano da promessa foi avançando. A gente vai ver agora o Novo Testamento, como os autores do Novo Testamento entenderam o plano da promessa, mas pegando livros que nós já estudamos, por exemplo, Neemias e Ageu, que são livros após o exílio. Aqueles livros foram escritos para lembrar a Israel e renovar a aliança com eles do plano da promessa. Ageu veio para reconstruir o templo, mostrando, olha, nós temos um plano. É citado lá, por exemplo, Zorobabel. Cleciano, ao enfatizar o capítulo 2, procurou mostrar que Zorobabel era o descendente de Davi.
era aquele que daria continuidade. O povo havia passado 70 anos de cativeiro, consequência do seu pecado, mas a promessa não havia sido invalidada. É interessante, nós não lemos, mas eu vou citar aqui, quando Deus fez a promessa com Abraão. Ele matou os animais. No antigo Israel, no antigo Oriente, aliás, fazia-se assim, ia fazer uma aliança, um acordo. Matava-se os animais e os dois passavam entre os animais, confirmando o acordo. A ideia era, olha, se o acordo for quebrado, eu farei de você o que foi feito com esses animais, eu lhe despedaçarei, eu lhe partirei ao meio. Mas no texto lá diz que Abraão, ele dormiu. E só o Senhor passou no meio dos animais. Ele, o Senhor, ficando somente ele, obrigado a cumprir a promessa. É tanto que os israelitas, eles pecam. Eles vão para o cativeiro por consequência do seu pecado. Mas a promessa, o plano da promessa continua. Continua tanto que o povo que volta, os 50 mil pessoas que voltam com Zorobabel, onde é registrado em Esdras, está lá o descendente de Davi, porque foi uma promessa, a casa de Davi. Nós nem lemos a promessa, segundo Samuel, capítulo 7. Abramos lá. Foi o último versículo que eu esqueci de ler da sessão anterior, que é de suma importância. Segundo Samuel, capítulo 7. Verso 12 a 16. A promessa que foi dada a Davi. Davi quis fazer uma casa para o Senhor, mas a casa que recebeu a aliança foi a família de Davi. Versículo 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A promessa aqui é que da descendência de Davi, Deus sempre levantaria rei e iria reinar. O rei maior, Jesus Cristo, ele se assentaria para reinar de forma física a nação de Israel. Certo? Então, Zorobabel, quando estudamos o livro de Ageu, ele era da descendente. Aliás, não sei se eu estou confundindo, me ajuda aí, Cleciano. Era Zorobabel mesmo, não era? Da descendência de Davi, para dar continuidade ao plano da promessa. Neemias vem, qual o propósito da reconstrução? Unir Israel, lembrar das promessas que Deus fez. É tanto que Esdras, que provavelmente escreveu Neemias, escreveu o livro de Esdras e escreveu 1º e 2º Crônicas. Ele escreve 1º e 2º Crônicas com o viés lembrar aos que voltaram do cativeiro que Deus não havia esquecido a promessa. Aquela promessa dada a Adão e Eva, aquela promessa dada aos patriarcas, aquela promessa dada a Davi. O Deus que cumpre as promessas, ele é firme, ele não falha, certo? Saiba disso. Se Deus prometeu alguma coisa para você nas Escrituras, ele vai cumprir, porque o nosso Deus, ele não falha. Você pode confiar, você pode se apegar, porque ele cumpre as promessas. Os homens não cumprem as promessas,
mas Deus cumpre. Talvez os seus amigos não cumpram as promessas que fazem para você. O seu patrão não cumpre as promessas. O seu cônjuge, o seu pai, não cumpre as promessas. Mas sempre confie em Deus. Porque apesar das suas falhas, apesar da sua transgressão, apesar de você às vezes andar longe dele, Ele é misericordioso. E Ele cumpre as suas promessas. Vejamos os textos do Novo Testamento. Como era a expectativa dos autores do Novo Testamento quanto a esse plano da promessa? Abramos em Atos. Aqui o registro de Lucas do primeiro mártir da igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. A gente vai falar de alguns mártires. Estevão foi o primeiro. Olha como ele entendia. Capítulo 7, verso 2 e 3. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhes disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que te mostrarei. Versículo 17, para encurtar aqui a história. Como, porém, se aproximasse o tempo de quê? Da promessa. A promessa feita a Abraão. A promessa do Messias. Que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Mas eles tinham a expectativa. Eles sabiam que Deus havia feito uma promessa de um rei, de um resgatador, de um reino. É tanto que eles estavam ansiosos. Encontramos o Messias, aquele de quem fala os profetas. Vamos, os discípulos disseram, e vejamos este homem. Teve até um que disse, né? E vem alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles viviam na expectativa de que Deus implantaria o seu reino, de que as promessas aos patriarcas seriam cumpridas. Atos 13. Aqui é Paulo. Verso 22 e 23. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, lhe disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa. Trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus Cristo. Eles entendiam que Jesus Cristo era o cumprimento dessas promessas. Não de todas as promessas, mas da promessa. Ela está no singular, porque foi dado como algo específico. Os israelitas viam o Antigo Testamento como essa promessa. Deus cumprindo aquilo que ele havia prometido em Gênesis 3:15. Romanos 4, Paulo falou bastante da promessa. Versículo 13, 14 e o 17. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justificação da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, mostrando que a promessa que foi feita pode ser e deveria ser apropriada por fé, não por obras. Aí ele vai mostrar que Abraão teve fé. Abraão creu, mostrando que nós também podemos nos apropriar dessa promessa, da promessa por meio da fé. A fé que depositamos no Messias, no sacrifício que foi entregue em nosso lugar. Gálatas 3, lemos um, vamos ler os outros dois, 17 e 18.
digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo mostrando a expectativa que eles tinham do cumprimento da promessa. Era esperando essa promessa. Em Atos, quando Paulo ele foi preso, ele diz: olha, eu estou sendo julgado por conta que eu acredito na promessa, e a promessa começou a se cumprir, da ressurreição. E aí ele defende, ele faz uma defesa lá diante do rei, usando como base essa expectativa que eles tinham do cumprimento da promessa. Então, o Antigo Testamento, pelo olhar dos israelitas e pelo nosso olhar, tem que ser estudado à luz do plano da promessa. Você vai entender melhor, você vai absorver melhor, você vai até aplicar melhor na sua vida. Mais dois textos, Hebreus capítulo 11 e depois 1 Pedro. Hebreus não sabemos exatamente quem é o escritor, o autor, mas 11, 8 a 11. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então eles estão olhando para o Antigo Testamento sempre com esse viés da promessa, a promessa que fora feita. Verso 39 e 40, no encerramento dos heróis da fé. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos esses homens que o autor de Hebreus cita, que foram os heróis da fé, eles viveram pela promessa. Só que era uma promessa futura. Nós devemos viver pela promessa futura, mas também, principalmente, a passada, porque parte já foi realizada. Cristo já veio, mas tem outras promessas. Por exemplo, Cristo prometeu voltar, levar a sua igreja. Você e eu temos que viver por essa promessa. Ele prometeu que a gente vai viver eternamente com Ele. Devemos viver por meio dessa promessa, porque a promessa, parte já se cumpriu, já, mas parte não se cumpriu, ainda não. A história continua, mas a promessa ainda está em vigor. Devemos olhar para esses homens para ganhar fé. Devemos olhar para esses homens para ganhar ainda mais confiança de que eu não estou aqui vivendo à toa. O plano da promessa há de se completar no final, onde nós estaremos com o Rei, estaremos no reino do nosso Salvador. 1 Pedro, para encerrar nos personagens, tem muitos outros versículos, nós tivemos que resumir, ainda está sendo algo bem mais longo, mas vamos lá, é importante aprendermos isso. 1 Pedro 3, 8 a 10. Finalmente, sede todos, acho que é 2 Pedro, na hora de digitar, 3, 8 a 10. Isso, é 2 Pedro. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro aqui lembra da promessa agora como futura. Deus, ele não esqueceu a sua promessa. Desde a igreja primitiva, os apóstolos prometeram que o plano da promessa continuaria. Alguns a julgam tardia. Isso aí é coisa do passado, isso aí não vai mais acontecer. Pedro está dizendo, não, Deus é apenas longânimo, Ele tem um projeto, Ele quer que pessoas de todo mundo creiam nele, que o mundo tenha o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O projeto de Deus para a igreja é que o seu reino avance. É por isso que nós enviamos missionários, é por isso que nós investimos em missões, é por isso que nós apoiamos e evangelizamos, para que o reino avance e os eleitos sejam salvos, que Jesus então possa retornar. Não pensem que Jesus se esqueceu. Não, Deus não se esqueceu. Ele vai cumprir o plano da promessa. O tempo está avançado, eu vou citar as aplicações, certo? Não vou nem passar os slides aqui, porque eu separei algumas aplicações para nós, mas eu quero que você pense que Deus, ele está no controle da história, de toda a história e da sua história, porque Ele cumpre, Ele tem um projeto, Ele tem um plano, e nós estamos inseridos nesse plano. Nenhuma vida que escapa ao projeto de Deus. É Ele que comanda. Você vê a Escritura sendo conduzida dessa forma, mas podemos expandir isso para toda a história, cada vida individual. Às vezes eu estou olhando no meio da rua, passando, e eu paro, aí eu vou olhar, aí dou um panorama ao redor, e várias pessoas fazendo atividades diferentes, trabalhando, brincando, fazendo alguma coisa, e todas sendo conduzidas pelo Criador, porque Ele conduz toda a história. Eu quero que você pense nisso. Se Deus conduz toda a história, Ele fala nos evangelhos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a vontade de Deus. Saiba que a sua vida está sendo guiada pelo Autor, por aquele que conduz. Não pense que você foi abandonado em nenhum momento. Não, Ele está conduzindo. Talvez a gente não saiba todos os detalhes dessa condução. Talvez a gente até duvide, porque muitas coisas acontecem parecendo que Ele se esqueceu. Israel podia ter pensado assim no cativeiro, mas eles mantiveram a fé no plano da promessa. Talvez seja um pecado que você tenha cometido e você pense: estou fora dos planos de Deus. Não está, porque Deus é capaz de perdoar os seus pecados. Talvez seja uma dificuldade, uma aflição que te aflija. Confie em Deus, está dentro do projeto dele. Você não sabe hoje, mas na frente, você olha para trás e vai perceber que aquilo fazia parte. A questão é, você estava confiando em Deus naquele momento? Eu elaborei aqui a existência da igreja e a existência das Escrituras. Nós só estamos aqui hoje como igreja, nós só temos a palavra de Deus hoje
Porque Deus conduz a história. A igreja tinha tudo para acabar. No primeiro século, 12 homens covardes, que quando Jesus foi preso, eles fugiram. Mas Deus tinha um projeto. E Deus foi lá e restaurou Pedro, os demais. E mandou: vocês vão cumprir a minha missão, vão avançar. A igreja, ela é perseguida durante toda a história. Até o terceiro século, a igreja era perseguida. A palavra de Deus, paralelo a isso, foi sendo perseguida também. Foi sendo queimada. Teve um imperador, Diocleciano, que ele arrumou uma estratégia. Ele começou a não matar os cristãos. Cristãos eram jogados em arenas para os animais comerem, como espetáculo. O que hoje nós assistimos como espetáculo, um jogo de futebol, algo parecido desse tipo, os cristãos sofriam nas arenas, como um espetáculo esportivo, para que eles negassem a fé, para que eles abandonassem o seu Jesus. Homens eram queimados vivos. A igreja tinha tudo, irmãos, para não existir, porque ela foi massacrada. As escrituras eram queimadas. Diocleciano torturava os crentes para eles negarem a fé e queimava os livros sagrados. Chegava, invadia as casas. Eu quero os livros que vocês seguem a fé. E aí eles queimavam. A Bíblia é maltratada. É dito que é inventado histórias, que há erros, que ela é ultrapassada, ela é perseguida. Mas a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, é o livro mais vendido. A igreja, ela cresce, ela avança. Ela começou em Roma, mas ela se expandiu. Ela está em países, em lugares inimagináveis. Ela avança. Foi dito da igreja e da Bíblia que em 100 anos ela seria esquecida por um filósofo chamado Voltaire. 100 anos depois, a casa desse homem era uma impressora de Bíblias. Era uma casa que imprimia Bíblias. A igreja tem sido perseguida ainda, mas ela continua avançando. Há uma frase, eu coloquei aqui, onde fala que o sangue dos mártires era a semente da igreja, e ainda é hoje. Quanto mais os imperadores perseguiam, matavam, torturavam, mais crentes apareciam, mais crentes se convertiam, a igreja aumentava. Por que isso, irmãos? Por que a igreja não desapareceu? Por que a Bíblia não sumiu, se ela é tão ultrapassada? Se ela é escrita há mais de 2000 anos, se ela não responde de acordo com os dilemas atuais, que é uma mentira, é uma falácia. A Bíblia responde sim a todos os dilemas atuais. Mas sabe por quê? Que a igreja existe para que eu e você estejamos nela, e a Bíblia existe para que eu e você possamos amadurecer e crescer. É porque Deus conduz a história. Não são os homens. Você não confia num Deus que virou as costas. Não. A igreja e a Bíblia são provas disso. Você pode continuar confiando. As coisas nem sempre vão ser fáceis. O pecado às vezes nos derrota. Mas a gente tem que continuar confiando. A gente tem que ler as Escrituras. A gente tem que estudar a Bíblia, lembrando que Deus conduz a história. A gente tem que olhar para a nossa existência como acreditando e confiando no Deus que conduz a história. Confie nisso, creia nisso e continuemos.
a estudar a palavra do Senhor.